Alô, salve, salve amigos da TV Sou Geek, da TV 247, da TVT, Carta Capital, Ópera Mundi, DCM, Nocaute, Conversa Afiada. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou Geek no mundo dos jornais. Eu sou assinante, deixa eu ver qual é a melhor posição aqui. Eu sou assinante da Folha de São Paulo. Todo dia abro a porta e está lá na soleira da porta a Folha de São Paulo. Hoje, no entanto, eu recebi o Estadão. Isso por quê? Porque a Folha e o Estadão fazem entrega associada, entregam juntos. Bom dia, Maria Anísia de Belo Horizonte. Bom dia, como estão todos aí? Vamos chegando, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. A Folha Estadão entrega as assinaturas juntos. Vanildo, Onário Souza, Honorato Souza, bom dia. E hoje eles se enganaram e deixaram o Estadão na minha porta, em vez de deixarem a Folha. Como eu gosto mais da Folha do que do Estadão, nada assim, não é nem a linha editorial, mas é mais a visualização, o layout do jornal. Gosto da Folha, gosto dos colunistas da Folha. Tive que comprar. Opa, Cajazeiras, Paraíba, Vanildo, bom dia de Cajazeiras. Livaldo Medeiros também está aqui, bom dia. Ontem, o Intercept Brasil publicou mais mensagens, mais trechos. Elimar Alves, bom dia também. Publicou um novo lote de mensagens, dessa vez de dezembro do ano passado, onde a Força Tarefa fica preocupada com a questão do escândalo Flávio Bolsonaro. Então ali o chefe, somos todos paraíbas, isso mesmo. O chefe da Força Tarefa, o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, diz ali, cogita que, ele diz ali numa certa altura o seguinte: e se o pai estiver implicado, não é? Por causa do rolo dos empréstimos? E o rolo dos empréstimos é o cheque de 25 mil depositado por Queiroz na conta da primeira-dama, da Michele, que o Bolsonaro, naquele furor verborrágico habitual, Moacir Araújo, um abraço nordestino, um abraço paulista, um abraço em todos os brasileiros. Antônia Miranda, bom dia, Rio de Janeiro. A miséria espanta, veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade, tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim, Cristo já surtou. Fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque rejeitaram o PT. Bolsonaro militar, o país vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho entraremos na recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro e Brasil inteiro. Aquele abraço, Brasil, Brasil. Aquele abraço, Américo Fortal. Como eu estava dizendo, gravações não, mensagens trocadas pelo Telegram em dezembro do ano passado mostram preocupação dos procuradores a respeito do caso Flávio Bolsonaro. Em dezembro do ano passado, diz
o Deltan Dallagnol. E se a coisa, se o pai for envolvido? O pai é o Bolsonaro, por causa, né, do rolo do empréstimo e tal. E como é que ficará a situação do Moro no governo, etc. Aí um dos procuradores, o Antônio Carlos Werther, diz o seguinte: isso aí, esse dinheiro, esse cheque, poderão dizer que foi para a campanha do Bolsonaro. E aí isso pode dar em AIME, ação de impugnação eleitoral. Ou seja, segundo o procurador Werther, essa questão poderia levar à cassação do mandato do Bolsonaro. Eles sabem do que estão falando, né? Logo que eles viram aqueles documentos do COAF, viram que ali tem crimes muito graves, né? Acusações muito graves. Então, o que se deduz é que aquela medida do presidente do STF, Dias Toffoli, suspendendo, paralisando as investigações, todas as investigações relativas a dados do COAF que foram compartilhados sem anuência da Justiça, essa paralisação, que a princípio demonstrava que ele estava tentando proteger o Flávio Bolsonaro, na verdade ele está tentando proteger o Bolsonaro. Porque no escândalo Queiroz há o risco do Bolsonaro ser cassado. Esse é o principal desdobramento das revelações de ontem do Intercept, que aliás não tiveram muita repercussão nos jornais, uma repercussão muito pequena, talvez porque não houve essa avaliação. Essa avaliação de que ali os procuradores estão preocupados com o fato de Bolsonaro poder ser cassado, inclusive, e o perigo que isso representaria para o Sérgio Moro, que na verdade era o chefe deles. A preocupação deles é com a imagem do Moro nessas gravações. Como vai repercutir no Moro se por acaso Nelma Ferreira de São Paulo, bom dia. Luiz Helena, bom dia. Se por acaso Bolsonaro for cassado, como é que fica a situação do Sérgio Moro, ministro da Justiça de um governo que pode ser cassado? Portanto, é o seguinte, esse caso Flávio Queiroz, Bolsonaro Queiroz, Fabrício Bolsonaro, esse caso está sendo abafado porque pode atingir, tem o potencial de atingir o mandato presidencial. Toffoli protegeu muito mais o pai que o filho, protegeu os dois, inclusive o Queiroz também, e vários outros criminosos. Porque até novembro, todos esses processos estão paralisados. Novembro, agosto, setembro, são 4 meses. Sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 4 meses. O que se sabe é que o Toffoli agiu, diretamente ou não, voluntariamente ou não sei qual foi a intenção dele, mas o resultado disso é que ele protegeu, ele blindou Jair Bolsonaro. Esse caso do cheque dos R$25 mil do Queiroz para a primeira-dama pode resultar na cassação do Bolsonaro. Bom, vamos aqui aos jornais, começando pelo Globo, como sempre. Fogo amigo agora mira porta-voz de Bolsonaro. Os demônios da Caixa de Pandora, que eu não vou mais chamar de bolsominions, que não são bolsominions, resolveram atacar o Rego Barros, o porta-voz. Sabe por quê? Porque ele está organizando os cafés da manhã do Bolsonaro com jornalistas, e o filho é contra.
Vocês já viram isso? Filho interferindo em governo, filho pitbull interferindo em governo do pai. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, entrou na mira de aliados de Jair Bolsonaro. Como o filho Carlos, secretário de comunicação, Weingarten, e também o pastor Feliciano, que é candidato a vice em 2026. O ponto mais recente de atrito são os cafés da manhã com jornalistas, considerados ineficazes para melhorar a imagem de Bolsonaro. Não, nada é eficaz para melhorar a imagem. Só ele. Se ele fosse outra pessoa, melhoraria a imagem. Agora, melhorar a imagem dele com o café da manhã não vai melhorar, só vai piorar. Porque quando ele abre a boca, só fala coisas inconvenientes. Só faz coisas inconvenientes, ataca a Constituição, ataca as outras pessoas, não respeita ninguém, passa por cima como um trator. Então não vai melhorar a imagem dele. Nunca. Se a intenção era melhorar a imagem, não. É o seguinte, café da manhã para ele contar ao país o que está acontecendo. Ele é empregado nosso. Os filhos, os Fábio Weingarten, os Feliciano, ficam dando uma que nós somos empregados do presidente. Não é isso. O presidente é que é nosso empregado. E tem que dar satisfações à população. É por isso que tem os cafés da manhã. Não é para melhorar a imagem dele. Olha aqui. Lula corintiano e Bolsonaro Flamengo. No desenho, na charge do Chico Caruso. Olha o que a repercussão da violência no Rio. Na justiça, o drama de ser mãe no Rio. Briga pela guarda. Um juiz determinou que a guarda de uma criança deve ficar com o pai em Joinville, Santa Catarina, porque o Rio, onde vive a mãe, na favela de Manguinhos, segundo o juiz, tornou-se uma sementeira de crimes, havendo risco diuturno de morrer. A violência do Rio separa a mãe de filho. Vamos ver aqui os colunistas do Globo. A violência separa a mãe de filhos do Rio. Isso parece Brecht, Mãe Coragem. Tem que ser mãe coragem para viver no Rio hoje. Não estou na Real porque, primeiro, muito barulho. Segundo, para cortar gastos. Porque não é nada. Gasto R$10, R$12 todo dia. Na Real, multiplica por 30. Dá 360. 360 é o que eu estou ganhando por mês aqui nessa TV. Mas, não, estou ganhando uns R$800 por mês, quase um salário mínimo. E metade gasto na Real. Mais o jornal todo dia, 150, quer dizer, eu estou gastando mais do que ganho. Mas estou confiante que a coisa vai virar, vou passar a ganhar daqui a pouco. E agradeço muito a vocês por estarem comigo desde janeiro na TV Sounic, todas as manhãs, participando comigo, conversando, criticando, colaborando. Porque o que eu ganho, na verdade, é o que vocês dão aí, de R$10, R$2, R$3, R$20.
e o Catarse. Esse é o faturamento da TV Sounic, porque o YouTube não paga praticamente nada. Paga uma porcentagem ínfima dos anúncios que são visualizados, né? Isso quando o ao vivo vira gravação, vira vídeo. Então, muito obrigado a vocês que estão colaborando espontaneamente, dando uma grana aqui para eu poder pagar meu café, pagar meu jornal e conversar aqui com vocês diariamente. Arauto Valente, Adriana Cópio, Maria, dun, 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 dun. O Brasil lava mais branco, escreve Fernando Gabeira. Estou em Cananéia, que foi ao lado de São Vicente, ali pelos anos 30 do século XVI, uma das primeiras cidades do Brasil. Seu fundador chamava-se Cosme Fernandes, mas era conhecido como Bacharel da Cananéia. Era um degredado. Juntou-se com uma índia, tornou-se poderoso, não respeitava a coroa, um fora da lei. Degredado eram os portugueses julgados como criminosos pelo rei de Portugal, que eram deportados para o Brasil. Podiam ter cometido qualquer crime, como falar mal do rei, por exemplo, já era considerado degredado. Esperando a balsa em Itapitangui, soube que o ministro Toffoli proibiu investigações com dados do COAF sem autorização judicial. Pensei, um frêmito de alegria deve estar animando os fora da lei do Brasil, sobretudo os que fazem lavagem de dinheiro. Como pedir uma autorização judicial sem os dados do COAF que a fundamentam? Lembrei-me de um poema de Vinícius. Filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? A propósito, a última semana foi dominada pelos filhos do capitão. A decisão de Toffoli partiu de um pedido de Flávio Bolsonaro para deter as investigações, que aliás se estendem a vários deputados do Rio de Janeiro. Isso significa, em primeiro lugar, que o caso Queiroz volta para a gaveta, o esqueleto volta para o armário, mas revela também uma contradição no discurso de Bolsonaro. Ele se coloca ao lado da Lava Jato nas investigações contra o PT, mas no momento em que elas rondam sua família, o Estado de Direito precisa ser salvo. Nesse caso, surge uma convergência entre os Bolsonaro e o ministro historicamente ligado ao PT, porque os objetivos são comuns. Toffoli está protegendo e protegeu Bolsonaro, Bolsonaro pai. Rosisca Darcy de Oliveira escreve: suicídio de uma nação. Outro dia, o ex-ministro da Educação disse que o Brasil flerta com o suicídio, um país que namora o suicídio. E agora Rosisca Darcy de Oliveira escreve suicídio de uma nação. A estratégia de um governo em que a ignorância se orgulha de si mesma é a desqualificação de quem ele identifica como inimigos. Bom dia, Belo Horizonte, Maria Eugênia. Os mais perigosos são os fatos e os números. Toma como alvo as instituições produtoras de ciência, como a Fiocruz e o IBGE, e também o INPE. Recheado de quadros incompetentes, ele ataca centros de excelência. O exemplo mais recente é o insulto ao Itamaraty, o episódio do preenchimento do posto mais importante da carreira diplomática, a embaixada nos Estados Unidos.
A destruição do Itamaraty não se limita à desmoralização do posto de embaixador, com a proposta tão absurda quanto irresponsável de nomear o filho do presidente para a embaixada em Washington. Seria apenas um vexame internacional, uma falta a mais de decoro, não fossem os riscos de alinhamento irrefletido, incondicional, com políticas insensatas do presidente Trump, do tipo invadir a Venezuela ou atacar o Irã, como está cogitando agora. E o Brasil alinhado com os Estados Unidos. Essa nomeação é mais um episódio dessa alucinada política externa, que começou com o desmonte da agenda ambiental, da qual o Brasil já foi líder global e hoje não é sequer um interlocutor confiável. Paulo Pamplona Frazão, bom dia. Maria Gorete Silva, bom dia. Zenaide Bertoldi, bom dia. Negar a gravidade da questão ambiental é mais uma façanha da ignorância que se pavoneia. Assinar o acordo entre Mercosul e União Europeia é uma abertura para um mundo que não rima com atraso. Não por acaso, o governo foi forçado a desistir da ameaça de deixar o Acordo de Paris. Diante do evidente agravamento da mudança climática, o mundo se mobiliza, o que explica o forte avanço dos verdes nas eleições europeias. Alemanha e Noruega nos apoiam na preservação da Amazônia. Foram desqualificadas. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, voltamos à Idade Média. O Brasil se juntou à Arábia Saudita, Bahrein e Paquistão em várias votações sobre direitos das mulheres em matéria de saúde e sexualidade. Nesse ritmo, chegaremos em breve à Idade da Pedra. Nosso lugar não é na contramão do mundo contemporâneo. A política externa envergonha o Brasil. Atacar a ciência e desmoralizar a competência é o suicídio de uma nação. Essa é a República Evangélica do Brasil. Essa desgraça em que nós estamos começou com as igrejas evangélicas. Elas tomaram conta dos meios de comunicação, tomaram conta das cabeças dos brasileiros com suas ideias de idade média. Retorno de idade média, nenhum direito individual, é isso que prega a igreja evangélica no Brasil. Há muitos anos, em 1989, começou o projeto de poder da igreja evangélica e agora a igreja evangélica está no poder. Os evangélicos estão no poder, esse é o retrocesso. Os militares estão apenas garantindo um governo evangélico. Esse é o retrocesso, essa é a desgraça brasileira. Não é mais a ditadura militar, é a ditadura evangélica, a ditadura do atraso, a ditadura contra a ciência. O mundo todo caminha graças para frente, graças à ciência. E o Brasil quer andar para trás. O Brasil resolveu andar para trás. E isso se deve aos evangélicos. As pregações evangélicas diárias, nos rádios, nas televisões, emissoras abertas, emissoras fechadas, que estão envenenando as mentes dos brasileiros há muito tempo, há 30 anos, pelo menos. Em 30 anos, os evangélicos chegaram ao poder. Eles é que estão no poder. Eles é que transformaram o Congresso Nacional numa igreja onde fazem cultos evangélicos. Eles não respeitam a Constituição. Eles querem um país paralelo, um país evangélico, que nós não somos. Aqui há liberdade religiosa e não podem os políticos de uma religião
impor os seus costumes, eles que têm esses costumes na igreja deles, eles que ajam como eles queiram na casa deles, não no Congresso. O Congresso é laico, nosso Estado é laico, o Brasil não é evangélico, os evangélicos fazem parte do Brasil, não é o Brasil que faz parte da República Evangélica. Rego Barros, mais um general sob fogo amigo. Conhecido pela postura moderada e gosto pela leitura, o porta-voz Otávio do Rego Barros, general que comandou a comunicação do Exército na gestão de Eduardo Vilas Boas, atribuiu-se a missão de melhorar a relação entre Jair Bolsonaro e a imprensa, além de unificar as divulgações do Executivo como um todo. Ele, contudo, tem encontrado obstáculos pelo caminho. As críticas diretas recebidas do deputado Marco Feliciano no fim da semana, porta-voz serve para proteger, não para expor. E as indiretas proferidas pelo vereador Carlos Bolsonaro na sexta-feira, por que o presidente insiste no tal café da manhã semanal com jornalistas? Já ecoam nos corredores do Palácio do Planalto há alguns meses. No gabinete de Fábio Weingarten, não confundir com Weintraub, Wein é chorar em Yiddish. É de chorar, são de chorar ambos. No gabinete de Fábio Weingarten, novo secretário de comunicação do governo, as críticas aos cafés da manhã são frequentes, desde sua entrada no cargo, em abril. A avaliação é de que a estratégia, elaborada por Rego Barros, é ineficaz em melhorar a imagem do presidente e transmitir a ideia de que é Bolsonaro quem lidera os esforços para o país avançar. Isso é mentira. Ele está liderando os esforços para o país retroagir. Eu não sei para onde o Brasil vai, só sei que está indo para trás. E quem está levando o Brasil para trás é o Bolsonaro. Ainda que Bolsonaro tenha defendido o general dos ataques de Feliciano e Carlos, afirmando que Rego Barros o trata com muito zelo, muita preocupação, não são raras as vezes em que o presidente chama a atenção do subordinado por discordar do tom de algum pronunciamento. Também já ocorreram situações em que, no meio de um briefing de imprensa, Bolsonaro muda de opinião sobre um determinado tema, deixando Rego Barros em saia justa. Exemplo disso ocorreu no início de junho, quando o presidente havia cancelado uma viagem à região de Barra do Garças, mas recuou, justamente no momento em que Rego Barros anunciava a mudança de planos. Em outro episódio, no final de junho, Rego Barros anunciou que Bolsonaro não recuaria dos 3 novos decretos sobre a flexibilização da posse de armas. Preparou o briefing com a informação. E enquanto fazia esse anúncio, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, costurava um acordo para revogar os 3 textos recém-publicados. O porta-voz foi pego de surpresa. Isso aí é mais um exemplo de que quem está mandando não são os militares. Quem está mandando nesse governo são os evangélicos. Isto não é uma ditadura militar. Isto é a preparação de uma ditadura evangélica. Uma ditadura da Inquisição.
de jogar os hereges na fogueira. Agora estão jogando o Rego Barros na fogueira. Até os aliados deles eles jogam na fogueira. Porque tem sede de vingança, tem sede de sangue. Eles querem jogar o Brasil na fogueira. É um governo evangélico, ditadura evangélica, ditadura fanática, ditadura fundamentalista. É isso que Bolsonaro está propondo para o país. E é isso que ele está fazendo com o país. Não é ditadura militar, não. Os evangélicos mandam nos generais. Os evangélicos demitem generais. Não são generais no comando, não. São os evangélicos com suas ideias de céu e inferno. Ou só de inferno. Com sua charlatanice de curar câncer pela TV. Com seus exorcismos. Com sua descida aos infernos da Inquisição. Tem razão, Rosisca. Daqui a pouco chegaremos à idade da pedra. E olha aqui, mais uma notícia mostrando que Bolsonaro não está governando. Bolsonaro está em campanha de reeleição. Está em campanha de reeleição. Atenção, oposição. Bolsonaro viaja mais para cidades onde venceu. A agenda dos primeiros 200 dias de governo aponta que ao rodar o país já eleito, o presidente priorizou municípios em que saiu vitorioso nas urnas. Das 22 cidades visitadas, ele ganhou em 20 no segundo turno. Ele não governa, ele faz campanha. Governo pretende legalizar garimpos no Pará, mais uma agressão ao meio ambiente. Os garimpos acabam com a natureza em torno. O mercúrio dos garimpos mata os rios. Sem os rios, o meio ambiente sofre. E sofre o ser humano, sofrem os índios, que dependem do meio ambiente. O ataque ao meio ambiente é também um ataque aos índios brasileiros. Presidente ataca militar que o criticou, melancia. O presidente Jair Bolsonaro rebateu ontem o general Luiz Rocha Paiva, integrante da comissão de anistia do governo, que o criticou pela declaração sobre governadores de Paraíba. Ao jornal Estado de São Paulo, Paiva disse que o comentário de Bolsonaro é antipatriótico. Em resposta, foi chamado pelo presidente do Twitter de melancia. Bolsonaro não respeita ninguém, nem os militares. Bolsonaro não respeita os generais. Bolsonaro não respeita ninguém. Só os evangélicos. Os evangélicos estão mandando nesse governo. Os evangélicos querem levar esse país para o retrocesso, querem retroceder à Inquisição, até as fogueiras da Idade Média. É isso que Bolsonaro está planejando para nós brasileiros. A fogueira da Idade Média. Anselmo Góes. Anselmo Góes. Eu não gosto desse colunista, mas vamos ver se tem alguma coisa aproveitável aqui. Aqui tem uma frase boa do Frei Beto. Os que defendem que a Terra é plana estão redondamente enganados.
Mas aonde que se discute se a Terra não é redonda? Meu Deus, onde nós estamos? No tempo de Galileu? Uma discussão de que a Terra não é redonda. Ai, meu Deus do céu. Paulo Guedes ainda insiste em ter Gustavo Franco, um dos pais do Plano Real, no comando do Conselho do BNDES. O que interessa para nós isso aí, se vai o... Isso aqui realmente, isso aqui é inútil. Essa coluna do Globo é inútil. Não tem nada nessa coluna do Anselmo Góes. Vamos ver aqui o segundo caderno. Joaquim Ferreira dos Santos. Esse cara escreve muito bem. O repórter Joaquim Ferreira dos Santos escreve: a pauta atropela o repórter urbanista. O repórter Rogério Daflon, formado em urbanismo, escreveria com mais propriedade sobre a violência da cidade. Mas na semana passada, aos 55 anos, ele foi atropelado por essa violência urbana carioca e não pode mais contar o que está na cara. Ficou difícil andar por aqui. Rogério foi atropelado por uma motocicleta enlouquecida na rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras. E tenho certeza que, como repórter, Oi? Bom, então, como eu estava falando, ou melhor, estava lendo, o Palácio da Guanabara é o bunker sombrio, onde reina um falso machão com faixa de louco ao peito e fuzil de mira telescópica, procurando um alvo qualquer. Daflon sabia das coisas. Nada é pura coincidência. Rio de Janeiro. A miséria espanta, veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade, tiro do alto pra dar fim, seja ingente ou pinguim, Cristo já surtou, fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque rejeitaram o PT, Bolsonaro militar. O Brasil vai afundar, Rio de quem achar que não. Dentro de mais um tempinho entraremos em recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Folha de São Paulo. Risco de morte da mulher sobe 8 vezes com violência. A violência de quem? Do Bolsonaro. Olhem a desgraça que Bolsonaro está fazendo no país. Eu nunca vou entender como é que votaram num sujeito desses. Mulheres brasileiras expostas à violência física, sexual ou mental têm risco de mortalidade equivalente a 8 vezes o da população feminina em geral, diz estudo baseado em dados do Ministério da Saúde, que envolveu pesquisadores da USP, o FMG e a Universidade de Toronto. A pesquisa analisou cerca de 800 mil notificações de violência contra mulheres feitas por serviços de saúde e 16 mil mortes associadas a elas
de 2011 a 2016 e cruzou as informações com os registros de morte que estão no SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade. É a crônica da morte anunciada. Temos a agressão, o endereço da mulher e do agressor, sabemos que ela corre o risco de morrer e no fim ela morre, diz a médica Fátima Marinho da USP. Posso ser demitido, mas INPE resistirá a ataques, diz diretor. Muito bem. Matias Alencastro. Brasil em nova era leva o Itamaraty a risco de implosão. País se alinha a Estados Unidos. Quando toca o telefone, desconecta aqui a nossa transmissão, mas aí, logo em seguida, voltamos com a transmissão. Vamos ver os colunistas da Folha. O presidente incontinente, refúgio na galera, censura com filtro. Ai, ai. Editorial da Folha, censura com filtro. Em atordoante hiperatividade verbal recente, o presidente Jair Bolsonaro superou-se na capacidade de produzir disparates. Não se sabe se, em reação ao protagonismo político do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou se com o intuito de desviar a atenção de outros temas espinhosos. O fato é que o mandatário deu nos últimos dias demonstrações constrangedoras de superficialidade, preconceito e desprezo pela magnitude do cargo que ocupa. Entre os vitupérios que Bolsonaro dirigiu a instituições e setores da sociedade, não faltaram ataques a dois alvos preferenciais de sua cruzada obscurantista: a produção cultural e a científica. São os evangélicos mandando. Isso não é um governo, isso é um exorcismo. Isto é a fogueira da Idade Média. No primeiro caso, elegeu-se como alvo o cinema, aparentemente inconformado com a ideia de que o fomento à atividade contempla obras que contrariam seu gosto e o moralismo primário de grupos que o apoiam. O chefe do executivo ameaçou extinguir a Ancine. Assim procederia, disse, caso não lhe fosse permitido impor um filtro para selecionar o conteúdo dos projetos que fariam jus a verbas públicas. O que seria, enfim, tal filtro, se não exercício intolerável e inconstitucional da censura? O presidente foi a um só tempo irresponsável e desrespeitoso ao mencionar como contra-exemplo a obra Bruna Surfistinha. Em primeiro lugar, porque, como admitiu, nem sequer assistiu ao filme. Em segundo, por desconhecer a trajetória exitosa da produção no mercado cinematográfico. O fato de atividades econômicas contarem com participação de fontes orçamentárias, e elas são inúmeras, da indústria automobilística à construção civil, obviamente não deveria conferir ao executivo prerrogativas discricionárias sobre os diversos ramos.
No caso da cultura e do entretenimento, em que os bens encerram aspectos imateriais e se inscrevem no território da livre expressão, não é tarefa do governante dispor sobre conteúdos. É preciso, sim, zelar pela transparência e pela eficiência dos mecanismos de apoio, mas em nenhuma hipótese enveredar pelo dirigismo. Ímpeto análogo demonstrou o presidente ao desacreditar os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, acerca do desmatamento da Amazônia, ao acusar a diretoria do órgão de falsear informações a serviço de interesses escusos. Bolsonaro abordou de modo agressivo um tema sobre o qual demonstra não ter nenhum conhecimento. Ele não tem conhecimento sobre nada. Não tem conhecimento sobre porcaria nenhuma. Trata-se, nos dois casos, de inclinação a um perigoso exercício de abuso do poder. Afinal, o que haveria num Brasil de obras culturais e estatísticas filtradas pelo governo, senão um regime autoritário? Ditadura evangélica. É isso que ele está construindo para nós. Uma ditadura evangélica. E aqui a resposta do presidente do INPE. B4. Página B4. B4. Posso até ser demitido, mas INPE resistirá, afirma diretor. Muito bem. Isso é resistir. Isso é resistir. Depois de ter sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que os dados sobre o desmatamento da Amazônia são incorretos, exagerados e prejudicam a imagem do país. Quer dizer, o que prejudica a imagem do país não é desmatar, é mostrar que está desmatando. O engenheiro Ricardo Galvão, diretor do INPE, disse à Folha que ele até pode ser demitido. Claro que será demitido, já deve ter sido demitido. Mas que o Instituto é cientificamente sólido o suficiente para resistir aos ataques do governo. O governo atacando o próprio órgão do governo. Por ser científico. Pode haver consequências para mim. Posso ser demitido. Mas para o Instituto não pode haver. Primeiro, porque o orçamento já está estabelecido para este ano. Estamos preparando o orçamento para o ano que vem. E a situação ficou tão clara. Foi tão incrível a quantidade de apoio, até do exterior, que fica impossível para o governo, na minha opinião, fazer algum tipo de retaliação, o que seria ainda mais contundente contra o governo. Neste domingo, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e afirmou que não vai falar com Galvão. Eu não vou falar com ele. Quem vai falar com ele vai ser o ministro Marcos Pontes e talvez também o Ricardo Salles. O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil. A propaganda negativa do Brasil é o Bolsonaro. Essa que é a propaganda negativa. A gente não quer fugir da verdade, mas aqueles dados parecem muito com os do ano passado. Ignorante, estúpido.
Meu Deus do céu, a destruição da ciência é a destruição do futuro. A destruição da cultura é a destruição do passado e do futuro. Temos que ler jornal, mas olhem as notícias. Dá raiva. Mas temos que ler, porque a felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. Temos que conhecer esse caos. O presidente incontinente, escreve José Henrique Mariante. Uma das tantas questões que perseguem o não eleitor de Jair Bolsonaro nos últimos meses é o que pensam neste momento os que o elegeram. De um lado, movido pela raiva de estádio que experimentamos atualmente, está pronto para perguntar se os bolsonaristas já se arrependeram. Por outro, questiona a si mesmo se há vida inteligente no pensamento do presidente ou se ele é apenas outro governante insensato a atazanar sua existência. A biruta de Bolsonaro atende, claro, aos movimentos que o levaram ao Planalto. Dizer que o país vai falir sem a reforma da Previdência, ou que terá mais emprego sem a multa de 40% do FGTS, faz parte do adestramento liberal a que se submeteu desde que Paulo Guedes, abandonado por Luciano Huck, caiu em seu colo na corrida presidencial. Obedece à mesma lógica a defesa intransigente de uma agenda tão paroquial como variada, reflexo de quem começou pescando voto em qualquer lugar. De armas à licença para matar de policiais, de rosa e azul a transgêneros, de radares a cadeirinha, de pesca oceânica a agrotóxicos. Bolsonaro fala o que a turma quer ouvir, como qualquer político, mas diariamente vai além. Na ânsia de mostrar que seu governo tem sentido, antecipa medidas a ponto de quase inviabilizá-las. Vide o caso do saque do FGTS. Ou promete medidas tão específicas que geram desconfiança, como o filho chapeiro e, portanto, embaixador. Refúgio na galera, escreve Leandro Colom, também na Folha. De surpresa, Jair Bolsonaro apareceu em uma tradicional galeteria em Brasília para almoçar no domingo. Ontem, o calor do povo não tem preço, disse em rede social. Pouco antes, o presidente esteve em um culto evangélico que discursou aos presentes. Ele afirmou que não sofre a solidão do poder porque tem lealdade com o povo. No sábado, deu uma passada em um encontro de motociclistas do Distrito Federal. Divulgou as imagens da visita logo em seguida. Nenhum desses eventos estava previsto na agenda de fim de semana do presidente. Episódios semelhantes, como escapadas sem aviso prévio, ocorreram em sábados e domingos. E a imprensa, logicamente, precisa correr atrás dele. O que faz Bolsonaro? Tem usado o fim de semana para tentar prevalecer sua narrativa dos fatos da véspera, culpando a imprensa por, segundo ele,
deturpar o que dissera. Ao mesmo tempo, produz e difunde imagens com simpatizantes. 9 meses depois de ser eleito presidente, Bolsonaro mantém a tática de campanha eleitoral pendurada em seguidores, fora e dentro das redes. Ditadura evangélica. Um presidente há 6 meses no governo em campanha de reeleição. É o teatro do absurdo. É o país do absurdo. Olha aqui um raro artigo de Jô Soares. Outra carta aberta ao nosso excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Quelle idée géniale de nommer votre fille comme ambassadeur, escreve Jô Soares. Olha, todo em francês, que maravilha! Viva Jô Soares! Vou ler em francês, hein? Monsieur le Président, comme je sais que, étant troglodyte, vous parlez multilingue, je commence en français, langue de la diplomatie mondiale, pour que ninguém duvide. Parabéns, parabéns, parabéns. Quelle idée géniale de nommer votre fille Eduardo comme ambassadeur. Tout comme il faut, respectant les règles. Premier, commémorer l'idée, certes. 35 ans. Alors, petit freste, troque de petits présents, etc. Chanter les parabiens, apaguer les veilles, comme les bolets. Comer les bolets. Comer les bolets. Et depuis le présent principal, lui, qui a déjà une graduation en hamburger et talvois une post-graduation en cheeseburger, aussi, si nous avons déjà un ex-président FHC, pourquoi ne pas tenter aussi un ambassadeur KFC? Après ça, il faut tenter un master degré en pipoque. À final de comptes, nous devons profiter les opportunités que la vie nous offre. Par exemple, Votre Majesté savait que Rafael Leônidas Trujillo Molina, quand a assumé le pouvoir en 1930 à la République dominicaine, a nommé son filho Ramfis, com apenas 4 ans d'idée, coronel de salário e privilégios do exército dominicain. En 1938, le président Jacinto B. Peinado, président qui succède à Trujillo, promouvait le coronel Ramfis Trujillo Martinez, de 9 ans, à général de brigade, promotion qui fut outorgée en mérito al serviço, en se constituant le plus jeune général de l'histoire du monde. Regardez les photos, n'est pas fofo. Aqui estão les photos. Que maravilha! Bien avant, Napoléon, lembrez d'elle, nommé irmãs et parentes comme roi de la Hollande, roi de Naples, aquel da pizza, roi d'Espagne et roi de Westphalie. Je ne connais pas Westphalie, mais pesquisez avec vos amis dans le Twitter pour savoir onde é que fique. Enfin, chegue de converse, j'agarre dans le pape, mais c'est prêt pour collaborer avec votre majesté. Signé, Jô Soares, influencié analogique, en vérité,
José Eugênio Soares, oficial da Ordem de Rio Branco. Maravilhosa coluna de Jô Soares. Palmez pour Jô Soares. Vive Jô Soares. Vive la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'estandard élevé. Allez, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, l'indéfini, allez, annuncions. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem, por compartilharem comigo esses momentos de leitura de jornais num carramanchão do Parque da Sabesp, nas Perdizes ou no Alto do Sumaré. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por se inscreverem, aqueles que ainda não se inscreveram. Muito obrigado por visualizarem, muito obrigado por colaborarem no Superchat, no Catarse. Estamos aqui, não vamos deixar acabar com o Brasil. O Brasil vai resistir a esses ataques vindos de um grupo de idiotas que tomou de assalto o nosso país. Mas essa ditadura evangélica vai afundar, vai ser derrubada pela inteligência, pela cultura e pela ciência. Muito obrigado a todos. Até mais.